o melasma, ele é basicamente um escurecimento da pele. Ele pode deixar essa pele um pouco mais acinzentada, um pouco mais amarronzada. E essa coloração, ela não é só no rosto, ela pode acontecer também nos braços, ela pode acontecer aqui no colo, ela pode acontecer em outros lugares do corpo. Muito determinado por alguns fatores, como, por exemplo, tendência genética, exposição ao sol, aos raios ultravioletas sem proteção. Determinados comportamentos alimentares podem piorar o melasma. O estresse piora o melasma. Lembrando que o melasma, ele escurece algum lugar na pele. Por que a gente escurece? Por que a gente tem essa cor na nossa pele ou a gente tem esses produtos? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Isso aqui é uma foto da nossa pele. Vou aproximar para vocês verem, tá? A nossa pele, ela é assim. Eu vou mostrar agora no meu modelinho. Então, aqui nessa parte de cima, a gente tem uma camada mais superficial, que é a epiderme. Depois, aqui embaixo, a derme, vasos sanguíneos que estão já indo para gordura e tudo mais. Aqui o folículo do pelinho, né? Que sai aqui em cima. Então, o pigmento, ele tá na nossa pele dentro de um guarda-chuvinha. Então, se você olhar para a célula que mancha, é essa daqui, ó. Ela é um guarda-chuvinha, ela chama melanócito. E por que ela existe? Ela existe para proteger as nossas sementinhas, as nossas células germinativas lá embaixo da nossa camada mais superficial da pele, de sofrer dano. Então é como se eu tivesse ali, vai bater agressor e eu tenho ali um guarda-chuvinho, um chapéuzinho protegendo a minha sementinha, igual, por exemplo, o útero protege o bebê. Então, se a gente olhar a pele mais de perto, é isso aqui, ó, tá? O guarda-chuvinha tá lá embaixo, protegendo todos os bebezinhos de células da pele que vão nascer. Por isso, a pigmentação é uma coisa importante. Se a gente pensar, quando a grávida tá grávida, ela escurece o mamilo, ela escurece na barriga. Pra que ela escurece? Porque ela tá fabricando proteções ali. E uma das coisas que a melanina é derivada de uma das coisas que é a quinona, que é uma espécie de antibiótico natural. Então, quando a gente pensa que o pigmento é uma proteção, o que vai causar o aumento desse pigmento? Qualquer coisa que te agrida. Então, raio ultravioleta, infravermelho, então, lugar quente, quem cozinha, fica muito em lugar abafado, pode ter melasma. Quem toma muito sol, quem fica muito na tela de computador, todas essas pessoas, se tiverem uma predisposição genética a manchar, associado a algum outro gatilho, seja tomar anticoncepcional, estar gestante ou estar muito estressada, algumas pessoas de origem asiática, árabes, hispânicos, que já tem africanos, que já tem essa tendência natural mesmo, eles podem pigmentar mediante essas agressões. Além de, assim, as dietas, né, que a gente usa hoje em dia com muito açúcar, com muita coisa que faz glicação, que é um processo de envelhecimento da pele. Então, todas essas pessoas podem ter podem desencadear, podem ter e podem piorar o melasma se elas já forem portadoras do problema. Quando a gente pensa em melasma, existe uma classificação. Tem aquele melasma que sai facinho. Então, onde que vai estar esse melasma que sai facinho? Ele vai estar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Nessa parte mais superficial da pele. E o melasma, que é mais chato de sair, ele vai estar aqui, ó, mais para baixo. Porque essa célula do melanócito, ela tem essas terminações para cima e ela tem algumas para baixo. Então, se a gente tem um melasma que só vai para cima e ele fica mais superficial, eu faço um peelingzinho, aplico um produto, ele clareia facinho. Mas se ela tiver cor na parte que está viradinha para baixo, mais profunda, eu preciso de tratamentos mais agressivos. E eu não vou falar, mas assim, tem gente que tem as duas coisas, na parte de cima e na parte de baixo. E aí é um melasma misto, ele é mais desafiador ainda de tratar. Sol é uma das coisas que piora muito o melasma. Principalmente, o sol é necessário, então vamos lá. Sem o sol a gente não produz uma vitamina importante que é a vitamina D. Obviamente que você não precisa torrar no sol para produzir essa vitamina. Então bastam alguns minutinhos,
no sol, sem protetor solar, com maior área que você conseguir expor para produzir a vitamina. Depois você pode aplicar o seu protetor solar e sempre ter o cuidado de não ficar lá lagarteando no sol mais potente, que é entre 10 da manhã e as 3h30 da tarde. Esse é o sol que em excesso, sem proteção, vai dar problema. Não só de melasma, como o sol, ele envelhece a pele. Ele bate aqui, assim, nessa camada mais superficial, e ele vai queimando, vamos colocar assim, e vai enrugando, ele vai transformando a nossa pele numa pele mais sem elasticidade. Por isso que a gente vê, às vezes, aquelas freiras que tem até aqui bonitinho, lisinho, branquinho, e daqui para baixo tudo enrugadinho, tudo ondulado. Porque o sol destruiu, ele causou uma elastose e uma glicação. E aí o colágeno perde completamente a qualidade dele de estiramento. Por que que o estresse causa melasma? Por dois motivos. O primeiro deles é que nós temos, o nosso corpo todo é regido por um negócio chamado mensageiro, que em outras palavras, na linguagem médica, é chamado de hormônio. O hormônio, ele leva uma mensagem de um lugar para o outro. A melanina, ela vem de um aminoácido, que é um pedacinho que a gente come de proteína, e vai dar depois a melanina, ele vai se juntar, vai ter reação química e tudo mais, e ele vai se juntar e vai produzir a melanina. Um dos caminhos que produz a quinona é o mesmo caminho que produz no cérebro os hormônios de felicidade, de contentamento, de estresse. De felicidade e de contentamento, desculpa, que é a adrenalina, que é a dopamina. A outra linha é que na nossa pele, ela tem um receptor para esses aminoácidos que vai ligar lá na célulazinha e vai produzir um outro hormônio que chama ACTH. Eu sei que essa parte é chata, mas é só para eu explicar por que o estresse ele gera piora do melasma. Então, quando você tem ou baixa da dopamina ou excesso de ACTH, você vai piorar. Então, toda vez que a gente está em estado de estresse, a gente pode ter o aumento desse cortisol e pode ter a redução dessa dopamina. E aí a gente vai confundir nosso corpo todo e ele vai gerar uma reação inflamatória importante. Eu estou explicando para vocês entenderem, tá? Uma mancha mais escurecida, geralmente nas mulheres, porque 90% é nas mulheres, que aparece em geral nessa parte aqui do rosto, aqui, na parte aqui do lábio superior ou no queixo. Isso também pode aparecer no braço, aqui no colo, e é resistente aos tratamentos. Isso muito provavelmente é melasma. Se você já tem casos na família, ou se apareceu durante a gestação, ou se começou depois que você começou a tomar pílula, maior a chance disso ser melasma. Estou gestante. Já sabemos que os hormônios, o estrogênio da pílula e os outros hormônios todos da gestação, eles vão tornar a pele mais sensível e mais... Se você tiver uma propensão, ela vai ficar maior ainda durante esse tempo. Nesse momento, nada mais correto do que você se proteger do sol. Seja com o creme, o filtro solar em creme, seja usando sombrinha, seja usando uma roupa com a manga mais compridinha. Outras situações que você pode manchar. Tratamento de quimioterapia para câncer pode manchar. Se você tiver alguns vermes intestinais, você pode aumentar a sua chance de manchar, porque alguns desses transmissores, desses hormônios são fabricados no intestino. Alguns remédios para tuberculose, por exemplo, podem ajudar a manchar. Algumas doenças do fígado podem também ajudar a manchar. Então, tem várias coisinhas que podem piorar a sua tendência. Não tem uma idade muito, assim, fixa. Mas a gente fala em torno dos 20 anos, pode desencadear mais rapidamente. Só que tem mulheres que ficam uma vida
e depois dos 50, 55 é que vão aparecer, vão mostrar mesmo a pigmentação. Principalmente as orientais, por exemplo, são casos assim, que elas demoram um pouquinho mais a mostrar. Tá ali o melasma, só que ele não tá aparecendo. Tudo que a gente pensa, o nosso corpo, ele vai mostrar o que ele não tá gostando. Uhum. Então, quando você começa bem pequenininho, bem no comecinho, e você já cuida, tentando observar não só o efeito, mas a causa, é mais fácil de controlar e muitas vezes zerar. Então, o melasma tem cura? Não, mas ele tem um controle muito, muito eficiente. Pode chegar um clareamento perto dos 100%? Pode. E quanto antes a gente começar, melhor. Agora, o que vai precisar? Tem que mudar várias coisas. Não é só usar protetor solar. A gente precisa usar protetor solar, precisa melhorar a alimentação. Lembra que eu falei que intestino tem a ver? O intestino tem que funcionar direitinho, não pode comer excesso de açúcar, nem nada que vai virar açúcar no sangue, por exemplo, farinha. Não pode expor demasiado ao álcool, porque o álcool ele dá mais vasodilatação, ele dilata os vasos do rosto, isso pode piorar o melasma. Tem que controlar o estresse, que eu acho que é a parte mais difícil. Além de todas as outras coisas, os cremes, os tratamentos no consultório e tudo mais. Então, é um conjunto de atitudes, de comportamentos que vão fazer com que a gente controle o máximo possível o problema. E às vezes até zere e realmente trate 100%. Os tratamentos com ácido, eles funcionam sim. O que eles vão fazer? Eles vão tirar essas camadas mais superficiais da pele. Então, quando a gente pensa em melasma, ele começa lá embaixo, né? Ele começa aqui embaixo, e aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo e vai se acumulando. Uhum. Quando eu uso ácido, eu vou tirando essa camadinha. Se eu vou tirando a camadinha, eu vou tirando a tinta junto. Então, o tratamento com ácido, ele funciona assim. O problema é, algumas pessoas ficam com a pele mais sensibilizada. E aí, não cuidam do protetor. Vai ter o quê? Pode ter um efeito rebote, pode voltar. Pode voltar. Sim. Pior, inclusive. Certo? Então, tratamento de melasma, ele é um negócio que você tem que participar no seu 100%. Tem que ter compromisso. Se vai usar ácido, se vai usar probiótico, se vai usar filtro solar oral, o que for usar, tem que estar comprometida com o tratamento. Não pode fazer só uma parte e esquecer a outra. Alguns tratamentos que a gente tem, eu vou falar da parte médica, tá? Procedimentos que dá para fazer na clínica. Na clínica você pode fazer lasers. Laser pode ser o laser de luz, que é aquele, né, que solta uma luz forte, ou pode ser o laser pico, que ele vai estourar o pigmento. Então, ou ele vai descamar, tirar a camada, ou ele vai estourar o corante lá da melanina. Muito bem. A outra coisa que dá para fazer é terapia fotobiodinâmica. Então, como é que é isso? Você passa um produto no rosto, fica numa câmara escura, aquele produto vai penetrar lá dentro da sua pele, depois liga uma luz, e esse produto que está lá dentro da sua pele, ele vai estourar o pigmento e vai fazer ele subir e sair. Isso é a terapia de LED fotodinâmico. Pode microagulhar e passar algum produto que chama drug delivery, por exemplo. Pode fazer o peeling, é uma das coisas. Pode injetar clareador. Isso tudo você faz na clínica. O que você faz em casa? Em casa você faz a dieta. Já falei da dieta como é. Então tem que ter probiótico, ou seja, vou usar Activia, vou usar Yakult, por exemplo. Vou usar kefir. Eu não sei o que você vai usar, mas é importante ter probiótico. Tem que tirar o álcool. A outra coisa que tem que fazer, que é importante fazer, usar certinho o protetor solar e usar os creminhos clareadores, além de fazer meditação ou esporte para controlar o estresse. Tem algumas comidas, vou dar a dica por completo então, tem algumas comidas que são importantes comer, porque elas têm alguns componentes que vão ajudar a clarear o melasma. Então, por exemplo, comida com vitamina B de bola número 3, B3. Então, por exemplo, fígado, peito de frango, peito de peru. E não é aquele peito de peru lá condensado, não. É o peito de peru
o cocó, a ave, tá bom? Camarão, salmão, atum, amendoim, semente de chia, semente de girassol, semente de abóbora, abacate, lentilha. Tudo isso é rico em B3 e faz bem para quem tem melasma. Então, a gente já falou também de tirar o açúcar refinado, o álcool, bebida alcoólica, já falei, e o glúten, né? Enfim, essa parte vocês já entenderam, então dá para comer outras coisas. Existem chás. Eu gosto muito, como o melasma tem muito a ver com alteração. Aí já vamos partir para a medicina chinesa. O chá tem um pouquinho a ver com emoções que atacam o fígado. Por isso que às vezes a gente melhora a raiva, melhora o melasma, melhora o estresse, diminui o estresse, melhora o melasma. Então vamos lá. O que faz bem para o fígado? Existem alguns chás que são ditos chás depurativos. Eu tenho algumas receitinhas, mas a que eu mais gosto é o chá que vai boldo do Chile, alecrim e canela. Esse é um chá legal. Depois, quem quiser, vai lá no direct, eu mando a receitinha, tudo certinho. Mas, basicamente, é um punhadinho de boldo com um pauzinho de canela e um galetinho de alecrim. Para 1 litro de água, você faz e toma. Peraí, então, tá entrando ligação aqui. E toma durante o dia esse 1 litro aí de chazinho. Não é para usar direto, porque se você ficar também usando o tempo todo esses depurativos hepáticos, tudo que excesso vira veneno, né? Então, assim, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. É importante, esse chazinho é legal. Filtro solar oral, você me perguntou, né? Então, existem sim vários alimentos que ajudam a pele a resistir mais ao sol. Então, por exemplo, licopeno, que é do tomate, essas coisas. Existem alguns que são fabricados, como o oleolá, que é da oliva, o piquenogenol, que é do pinheiro, tem o polipódium, o resveratrol, que é da uva, vitamina C, que mais? A B3 eu já falei, a B12 também ajuda, vitamina E. Então, são coisas que a gente pode comer na alimentação, vitaminas, que a gente pode adquirir na alimentação e que ajudam a controlar o melasma, a diminuir a reação inflamatória, a controlar a cor, a pigmentação. Tudo isso da comida. E a gente não pode esquecer nunca dos antioxidantes, né? Esses aí são, assim, para tudo, para envelhecimento e para melasma, eles são a nossa carta na manga. E aí é a tal da história, beta-carotene e por aí vai. Da medicina chinesa, agora vai ser um babado do forte, tá? Eu estudei medicina chinesa antes de fazer dermatologia e plástica, porque naquela época eu já era, assim, cabeça de médica integrativa. E na medicina chinesa, a gente sabe que o corpo, ele mostra sinais de quando algo lá dentro não tá ok. Então, por exemplo, se o melasma é aqui, assim, ó, na testa, a gente precisa ver os hormônios em geral. Se o melasma é por aqui, assim, ó, nariz e boca, a gente precisa ver a parte digestiva, de estômago, de pâncreas, diabetes, essas coisas todas. Se é aqui embaixo, no queixo, é importante que a gente verifique a tireoide. Se é aqui, ó, nessa parte da bochecha, tá vendo? Bem aqui assim, ó, o fígado e os hormônios femininos. E se é nessa lateral aqui, ó, é importante ver se está tudo ok com os pulmões. Existem algumas marcas que, por exemplo, eu não recomendo enquanto médica. Por quê? Eu já vi muita reação alérgica com essas marcas. Porque tem, por exemplo, parabeno, porque tem alguns ativos que são mais irritantes para a pele do que salvadores da pátria, vamos dizer assim. Mas o que é legal? Um filtro 30 que tenha um PPD, que a gente chama, que é o que protege da luz azul e um pouco dos infravermelhos. Que ele tem um PPD também legal. Se você aplicar certinho de manhã e repetir na metade do dia, já está valendo. Não precisa ser filtro 50, 70, 90, que a gente sabe que é mais caro e cosmeticamente pode não ser agradável.
Esses são melhores? São. Os com cor são melhores? Melhores ainda, porque tem a outra barreira da cor, que é uma barreira física, que ajuda a filtrar o sol. Mas assim, é o que é possível para a realidade de cada um. Se tiver um 30 de qualidade boa e passar certinho, já está valendo. Quem quiser deixar o recadinho, pergunta lá, pode ir direto no meu Instagram, põe lá na caixinha a sua dúvida. Eu prometo que eu vou respondendo devagarzinho todas as pessoas que me perguntarem e vou deixar meu time alinhado para mandar para vocês o e-book que tem todas as informações, as receitinhas, o que pode comer, o que é legal comer, tudinho para vocês, tá bom? Então, vocês não vão ficar perdidos, só acionar a gente.